Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tô espirrando aqui, gente, desculpa. Mas vamos lá então pro relato que é A Maledite Amante do Meu Pai. Parece que a gente já teve um relato com um título parecido, né? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, o meu nome é Fulana e já sei que aqui eu sou Fulana. Eu sou a moça do relato Me Vinguei dos Maleditos e gostaria de dizer que eu sou pisciana, com ascendente em Áries e lua em Aquário, e fiquei muito feliz do meu relato ter chegado até você. Peço desculpas desde já se tiver qualquer erro ortográfico ou de digitação. Venho trazer mais um relato de Maledite, mas esse é diferente e acabou sendo para o bem. Peço desculpas desde já, pois o relato é um pouco longo e eu coloquei por tópicos. Caso haja nomes, já estão devidamente trocados. Agora vamos ao relato. Bom, o meu pai hoje em dia é evangélico. Mudou bastante, graças a Deus. E agora vive em encontro de casais com a minha mãe, que também é evangélica. Eu que sou a ovelha macumbeira da família. Mas tratada com muito respeito por eles e pelo restante da família também. Da minha mãe, eu sou filha única e do meu pai, eu sou a única filha mulher. O meu pai teve o meu irmão adolescente. Nunca se casou com a mãe do meu irmão, apenas assumiu o meu irmão. Quando meu pai não era da igreja, ele aprontou todas com a minha mãe. Ao todo, foram 14 amantes que a minha mãe contou, fora as que ela diz que não chegou a conhecer. Mas de todas as maledites, uma em especial fez um inferno na vida da minha mãe e principalmente na minha vida. Essa maledite eu vou chamar aqui de Lúcia. Eu lembro que eu tinha 6 anos e chorava porque era tarde da noite e o meu pai não tinha chegado em casa ainda. A minha mãe, já sabendo da traição, aproveitou a chance para ir até a casa da maledite Lúcia para pegar o meu pai no flagra. Era quase meia-noite e fomos lá. Chamamos e a filha da Lúcia atendeu e disse que o meu pai não estava lá. Minha mãe e eu voltamos para casa. No outro dia, eu, brincando no quintal com meu primo, Lúcia aparece no meu portão, fazendo o maior barraco do mundo com o meu pai e a minha mãe. Ana, eu era pequena, mas eu lembro bem da cena. Ela gritando com a minha mãe e o meu pai mandando ela embora. Minha tia tentando colocar eu e o meu primo para dentro de casa. E naquele dia, antes dela ir embora, ela olhou para mim e disse: "Tu tem uma filha, não esquece." Maledite. E foi embora. Minha mãe queria ir na polícia, porque sentiu que ela ia fazer alguma coisa comigo. Na época, o meu pai, eu acho, não sei o que, trabalhava como segurança. Então, para todo lugar que me levava, ele ia armado. Na minha escola, eu acho que é o pai. E na minha escola, meu pai falou que só 2 pessoas podiam me buscar e me levar. Que era minha tia, que tomava conta de mim na época, e ele. Minha mãe passava o dia trabalhando e só chegava de noite. Por isso não me buscava. Deixando claro que isso era nos anos 90. Então, sequestro com crianças era bem mais recorrente. Eu lembro que a minha mãe até me contou a história da Fera da Penha. Bom, meu pai, sempre muito mulherengo, dizia pra Lúcia que não largava minha mãe por causa de mim e que ele não queria outro filho revoltado com ele. Depois do barraco do meu portão, o meu pai terminou definitivamente com essa mulher. Isso ocorreu tudo no final do ano e quando o ano virou, eu completei os meus 7 anos e aí o inferno começou. Acontecimentos estranhos. Bom, eu tenho boa memória, Ana, mas o que eu vou relatar agora me recordo de poucas coisas e a minha mãe foi me lembrando enquanto eu escrevo esse relato. Minha mãe, sempre crente fervorosa da igreja pentecostal, me disse que em uma segunda-feira me levou para o culto e eu, que sempre fui meio quietinha, comecei a correr pela igreja e não conseguia ficar dentro do culto, que eu me incomodava tanto que eu só ficava no pátio da igreja.
Quando o culto acabou, ela me trouxe para casa. Tudo pronto para dormir e quando deu meia-noite, eu comecei a gritar e me contorcia. Minha mãe entrou em desespero e o meu pai ia pegar o carro para me levar ao médico. Foi quando eu levantei da cama e pedi colo para minha mãe e pedi um copo de achocolatado. Minha mãe me conta que ela e meu pai não conseguiram entender nada. No outro dia, quando deu meia-noite, aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez a minha tia estava tomando conta de mim. E naquela época, telefone residencial era um luxo. Tínhamos que usar o orelhão. Porém, o orelhão era longe da minha casa, umas 5 quadras, e era basicamente perto do trabalho da minha mãe. E foi aí que a minha tia pediu ao namorado dela para ir no trabalho da minha mãe de bicicleta chamá-la e disse o que estava acontecendo. Minha mãe voltou para casa em desespero e quando chegou me encontrou no sofá dormindo. Minha tia tinha dito que eu estava completamente esquisita, torta e que só sabia rir. Foi então que a minha mãe me levou ao médico e eu fui a um psiquiatra infantil. Naquele período que eu ia ao psiquiatra, eu não tive mais nenhum daqueles ataques. Fiz todos os exames que foram solicitados e a única alteração que deu foi assim: ela só tem anemia. Minha mãe ficou incrédula e me levou em mais um médico. Ela estava com medo de eu ter algum tipo de esquizofrenia ou alguma doença mental. Eu fui a 3 médicos, Ana, e todos os 3 pediram exames e todos os exames apontavam que eu estava bem e saudável, só com um pouquinho de anemia. Fiz todo tipo de exames e acompanhamento com psicóloga por meses e tudo ok comigo. Fiquei meses sem ter aqueles tipos de ataques e quando tive, piorou. A escola que eu estudava, a dona era diretora e evangélica também. No meio de uma aula, eu comecei a rir sem parar. A professora, então, me levou para a sala da diretora, que logo percebeu algo errado. Eu fiquei encarando ela, assim, com os braços para trás e comecei a falar da vida dela. E eu dava muita risada. Ela ligou para o trabalho da minha mãe e quando a minha mãe chegou, eu estava do mesmo jeito e eu ria das duas. Ana e assombrados, a minha mãe me disse que fizeram uma oração na sala e eu caí no chão chorando. A diretora falou para minha mãe para me levar para uma igreja, pois eu estava sendo vítima de um trabalho feito. Precisei sair da escola, pois começou a acontecer todos os dias. E quando alguém chegava perto de mim, eu não deixava. Eu tinha uma força muito grande, eu empurrava as pessoas. A minha mãe não conseguia me levar para a igreja. Eu sempre acabava dormindo e ela ficava com pena de me acordar. Além de gritar e me contorcer, eu via vultos dentro de casa. Eu escutava gente me chamando e quando ia olhar não tinha ninguém. Eu sonhava sempre com uma mulher dizendo que ia me levar e eu tinha medo de ir para o quintal brincar. Eu sempre via um homem no meu quintal, perto de uma goiabeira, dizendo que ia tirar o meu pai da minha mãe. Bom, a descoberta da magia. Um dia, minha mãe, não aguentando mais essa situação, conversou com meu pai. Aproveitaram que eu queria um cachorro e disseram que iam me levar na casa de uma moça para eu pegar um cachorrinho. Eu lembro disso como se fosse hoje. Fui toda contente e quando vi que era a rua da igreja, eu corri muito mesmo. O meu pai conseguiu me alcançar e me pegou no colo. Me levou à força para dentro da igreja e quando eu cheguei lá, eu grudei no colo do meu pai, eu acho. Começou o culto pentecostal e eu apaguei. Minha mãe me conta que nesse momento eu fiquei com os braços para trás e eu ria. E quando a pastora colocou a mão em mim, a minha voz mudou. E eu comecei a falar muita coisa. O culto parou e O culto parou e a pastora começou a orar em mim. Eu fiquei sentada em uma cadeira e dizia ao meu pai: já que você não larga sua esposa por causa da sua filha, eu vou levar a sua filha. Assim você pode ficar com a minha menina Lúcia. A Maledite. Minha mãe diz que o meu pai ficou sem reação e eu continuei dizendo,
Na hora de tomar cerveja com a minha menina, você vai. Sai com ela, passeia com ela, mas na hora de assumir é por causa dessa pirralha que você não assume. E começou a dizer tudo que o meu pai fazia e a minha mãe não sabia. Ana e assombrados, a minha mãe chorava e o meu pai de cabeça baixa. Até que a pastora e todo o círculo de oração começou a orar em mim e nisso eu simplesmente comecei a chorar, querendo saber onde eu estava. O que estava em mim foi para minha mãe e eu corri para o colo do meu pai. Aquilo contou tudo que a Lúcia fez. Disse que era para me deixar à beira da loucura e que eu ia ficar doente, já que eu não me alimentava. Disse que ia dar cabo de mim e destruir o meu pai. Após falar tudo o que foi feito, a pastora começou a orar e disse que aquilo ia sair da minha vida e da vida dos meus pais. Fizeram uma oração bem forte e aquilo foi embora. Depois visitaram a minha casa, fizeram uma oração. Depois que tudo ficou bem, o meu pai ficou um tempo sem trair a minha mãe, mas ele fez uma coisa. Foi no terreiro da Maledite com um amigo dele e quebrou tudo lá. Hoje em dia eu acho super errado, né? Porque tinha gente ali que não tinha nada a ver com o que a Maledite fez. Bom, meu pai quebrou tudo e disse que se ela chegasse perto de mim, ele não sabia o que ele podia fazer. Depois disso, meu pai voltou a trair a minha mãe. Ele só tomou vergonha na cara mesmo no ano de 2012. Aí ele entrou pra igreja, virou presbítero, pediu perdão à minha mãe, pediu perdão a mim. Hoje ele é outra pessoa. Sobre a Maledite, a última vez que eu a encontrei, eu tinha 20 anos. Fiquei sabendo que ela estava com câncer, lúpus, e ficou um tempo em um hospital psiquiátrico. Meu padrinho conhecia o genro dela e disse para mim e para os meus pais que quando dava meia-noite e meio-dia, ela começava a gritar e se contorcer. Depois nós conhecemos mais gente que essa Maledite fez magia. Ou seja, ela pagou por tudo que fez. Quando ela me viu na rua, me conheceu. Eu sou a cara do meu pai. Ela passou por mim, abaixou a cabeça e seguiu o rumo. O plot twist dessa história. Ana e assombrados, depois de tudo que ela fez, eu continuava vendo vultos e coisas. Eu ia para a igreja da minha mãe e um missionário dizia que eu inventava essas coisas. Mas uma diaconisa disse que eu tinha dom de visão. Ana, até hoje, com os meus 31 anos, eu vejo coisas. Eu vejo vultos, eu escuto coisas e só fui entender que era médium aos 28 anos, quando conheci uma mãe de santo, de uma cidade próxima aqui da minha. E ela me disse que o que a Maledite fez comigo foi péssimo, mas que eu já era médium desde aquela época e por isso não aconteceu algo mais grave comigo. Que as orações que a antiga pastora da minha mãe fez ajudou muito, mas explicou por que desde sempre eu nunca consegui ficar na igreja. Eu sou médium da Umbanda. Vejo as coisas no mundo espiritual e através de sonhos. Quero me desenvolver mais ainda dentro da religião e quem sabe um dia assumir o meu papel de mãe de santo. Me encontrei nessa religião e apesar dos meus pais serem evangélicos, eles me respeitam e desejam a minha felicidade acima de tudo. Olha, eu sei que vocês vão julgar o meu pai, mas só queria dizer que apesar dos erros do passado dele, hoje em dia ele é outro homem. Ele dá muito valor à minha mãe, é um ótimo pai para mim, sempre foi, na verdade. Mas hoje em dia, ele é outro homem e eu morro de orgulho dele, sabe? Bom, às vezes o que fazem de mal pra gente só nos fortalece. Ana, me perdoe pelo relato longo. Um beijo pra você, pro Matheus, pros babies e em todos os assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Pois é, né? No fim, a gente vê muito isso, né? Uma Maledite que quer prejudicar todo mundo e no final é ela mesma que acaba prejudicada, porque envolve um monte de coisa, né? Envolve uma energia densa com que você mexe, envolve que se você já procura por isso, tua cabeça já não tá boa, né? Pra quem recorre a isso, não tem alguma coisa que não tá certo ali dentro, né? Então envolve muita coisa.
e você tá fazendo mal para você mesmo de diversas formas, né? De forma emocional, psicológica, espiritual, e de repente isso daí reflete no físico, né? Mas, pessoal, então é isso, né? A gente tem que tomar cuidado com as maledites, tomar cuidado com as maledites que a gente acaba trazendo pra dentro de casa e acaba não fazendo mal só pra gente, mas pra quem tá ao redor. Então vamos abrir o olho, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra você. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, tem uma maledite na tua vida ou na vida de alguém que você conhece uma história, manda o seu relato pra gente. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.